Já aconteceu com vocês, de vocês ligarem o ar-condicionado e depois de um tempo o equipamento ele sair um cheiro, vocês notarem, né, um cheiro estranho, um cheiro de vinagre, um cheiro de alguma coisa estranha no equipamento? Se isso aconteceu, gente, então isso aí é um sinal de perigo, é um sinal de alerta. E o pior de tudo que é um alerta, um perigo invisível. É um perigo que vocês não conseguem ver ali a olho nu. Então é um sinal que vocês precisam atuar, intervir o quanto antes, porque você pode estar afetando a saúde sua, da sua família. Em caso de uma empresa, pode estar afetando a saúde dos colaboradores, dos clientes. Então é algo que vocês têm que atuar o quanto antes. Então, assim, antes de a gente seguir para as ações, explicar um pouquinho como é que funciona um equipamento de ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado, um split, um high-wall, um piso-teto, são os equipamentos mais comuns que a gente vê no mercado, nas residências e nas empresas. Ele é uma unidade, é uma máquina térmica, é uma máquina que é composta por dois equipamentos, né? Um condensador, uma unidade condensadora externa, que é a que fica lá fora, e a parte interna do evaporador, ou seja, composto por duas unidades. Então, a parte externa, ele troca calor ali com a parte externa, né? O próprio nome já diz a parte externa. Então, ele troca, né, o calor com a parte externa. Já a parte interna, que é a nossa preocupação, ele troca calor com o ambiente interno, né? Com o quarto, com a sala, o ambiente a ser climatizado. Então, esse daí realmente é a parte de saúde e conforto e qualidade do ar, a parte do evaporador, a parte interna é mais importante. Então, como é que funciona? O que é o evaporador? O evaporador, a grosso modo, né, gente? Estou fazendo um resumão bem breve, bem simples para todo mundo entender. O evaporador, ele funciona como, imagine um ventilador. O ventilador, esses comuns que a gente tem de pé, né, normais, ele tem um motor acoplado numa hélice e naturalmente o vento, o ar, né, ele é sugado pela parte traseira e ele sai, né, pela porta, ele é emitido pela a parte frontal ali. O ar-condicionado, a parte interna, o evaporador, nada mais é que um ventilador, tá? É um ventilador encapsulado numa caixa, onde as hélices tem um formato diferente, é uma turbina, é um cilindro, onde ele gira e naturalmente o ar ele é sugado pela parte superior do ar-condicionado. Se vocês verem no ar-condicionado, em cima, na parte superior dele, tem uma tela que o ar é sugado por ali e ele sai pela frente, pelaquela parte que as aletas, né, que a gente conhece, onde sai o ar frio. Então o ar frio ele sai porque esse ar ele passa pela serpentina interna do evaporador, que essa serpentina tem onde faz parte do ciclo de refrigeração, onde passa o gás, né, o fluido refrigerante a uma temperatura bem baixa, e aí por isso que o ar está gelado. Então é uma explicação bem breve, tá, gente? Esse equipamento, o evaporador, é um ambiente bem propício para a proliferação de fungos e bactérias. Por quê? É um ambiente fechado, é uma caixa fechada, escura, tem a umidade ali constante e tem o acúmulo de matérias orgânicas, que é tudo que os fungos precisam, né? O fungo precisa, em qualquer situação, o fungo precisa de matéria orgânica para se alimentar, precisa de umidade e precisa de um ambiente escuro. Então, da onde é que vem essas matérias orgânicas? Do próprio ambiente, né? O próprio ambiente, ele está ali, são partículas invisíveis que são sugadas pelo ventilador do equipamento para dentro ali daquela caixa do evaporador, ficam armazenadas ali e os fungos, né, também são sugados juntos. Todo o ambiente, seja ele quarto, ambiente residencial ou empresarial, ele tem vários esporos, né? Os esporos são sementes de fungos que ficam flutuando ali. Também tudo isso acontece a nível microscópico, a gente não consegue ver.
Então os esporos eles são sementes de fungos que são sugadas para o evaporador, fica ali acumulado. Quando chega a matéria orgânica e o ambiente escuro, então é tudo que os fungos precisam para se proliferar e criar aquela colônia de fungos ali dentro. As bactérias é a mesma coisa. Já as bactérias ela precisa de água parada ou então com fluxo lento. A parte da evaporadora também tem isso. Então, o que é que a gente tem que fazer sempre, gente? Todo mundo tem que se preocupar com a manutenção frequente disso aí, tá? Para evitar que esses fungos e bactérias se acumulem e se proliferem aí dentro, tá? Então, assim, vocês não tomarem cuidado com isso, vai ocorrer a proliferação de bactérias e fungos. Então, assim, em ambientes empresariais, isso aí tá virando um problema, né, para a saúde dos colaboradores, para a frequência, para o desempenho profissional. Então veio a Lei 13.589, com a Lei de 2018, onde obrigou as empresas, né, onde a soma das capacidades dos aparelhos ultrapassa os 60 mil BTUs. Então, para as empresas que têm uma quantidade de equipamentos, onde a soma dos equipamentos, né, das capacidades, ultrapasse ali 60 mil, é obrigatório ter um plano de manutenção implantado. Um plano de manutenção implantado, desenvolvimento e controlado ali, para estar cuidando dos equipamentos e cuidando também da saúde dos colaboradores, tá joia? Isso é muito importante, não só para as empresas, e a nível residencial também, né? Por mais que as residências não tenham uma obrigatoriedade perante a lei, perante uma fiscalização, mas o mais importante é a sua saúde e a saúde da sua família, tá? Então, assim, independente se é empresa, se é residência, tenha um plano de manutenção implantado. Qual a frequência, de quanto tempo, se de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, depende, é bem relativo, não tem um valor fixo. Lógico que tem os períodos recomendados, pelo menos a cada 6 meses, para as residências, né, para o cliente residencial. Para a empresa, tem que ter um plano com atividades mensais, semestrais, trimestrais, tem que acontecer. E uma dúvida frequente é com relação ao filtro, se só a limpeza do filtro, aquela tela que tem no evaporador, é suficiente. E a resposta é não, é o ponto de partida. É uma atividade básica, onde qualquer pessoa, né, o próprio usuário ali pode estar fazendo. Então isso aí tem que ser feito mensalmente. Algo bem simples, você abre a tampa Foi feito realmente para qualquer usuário comum tá fazendo isso. Você abre a tampa, retira a tela, né, do equipamento, e com o próprio chuveirinho ali, aquela mangueirinha, né, de banheiro mesmo, passa ali, tira a sujeira. Vocês vão ver que realmente sai bastante poeira dali. Esse aí é o básico que tem que ser feito, isso aí não tem jeito. Então, mensalmente faz isso e já vai trazer um grande resultado. Mas a limpeza mais profunda, onde remove esse acúmulo de fungos e bactérias, aí tem que ser feito por uma empresa, por uma pessoa especializada, uma empresa, um profissional especializado, para fazer isso aí, para estar limpando o seu equipamento a nível mais profundo. E essa daí é o tempo relativo que eu mencionei, a cada 6 meses, pelo menos. Em locais residenciais que ali vai para 1 ano, a depender do uso, né? Casas de veraneio, que não tem aquela frequência de uso tão alta. Mas, em resumo, tem que ter um plano. Se preocupa, gente, independente da empresa, se é casa ou residência, tem um plano de manutenção, cuide do seu equipamento. Cuidando do seu equipamento, você vai estar cuidando de sua saúde, de sua família, dos clientes, dos seus colaboradores. Então, se preocupa com isso. Muita gente se preocupa quando já está no período já de quebrou o equipamento, ele já está pingando, né? Já está no nível já de praticamente uma manutenção corretiva. Então, antes que isso aconteça, faz um plano preventivo, né? Estabeleça ali frequências de limpeza, né? Para poder evitar que chegue a esse ponto de
de um gotejamento, de uma baixa refrigeração e até o nível mais crítico, que é do acúmulo de ácaros, né? Isso aí realmente é algo muito grave que tem que ser visto como prioridade, tá joia? É igual você ter um carro, uma bicicleta, você tem que ter um plano de manutenção. Não espera quebrar para estar atuando corretivamente. Tá joia? Então, espero ter ajudado vocês. É uma dúvida bem recorrente. Já teve casos, isso aí foge do normal. Né? Alguns equipamentos específicos que têm peças internas do equipamento, principalmente equipamentos mais recentes, né, que tem uma peça para fazer a ionização do ambiente. Porém, essa peça, em algumas situações, ela veio com defeito de fábrica. Ela não veio projetada ali, então alguns clientes preferem remover a peça para estar evitando esse cheiro desagradável. Mas só que é um cheiro bem diferente do cheiro de mofo, tá? Mas de qualquer forma causa um desconforto. E tem alguns casos, pode ser essa peça, tá? É um ionizador que tem dentro da parte do evaporador. Mas, independente, chama a pessoa responsável da área que conheça. Lógico que a gente vai ficar muito feliz se chamar a gente a resfriar, que a gente trabalha com isso aí. Então, chama o profissional para te ajudar, para ele verificar o que é isso, né? O que cheiro é esse, se é essa peça ou se é realmente a necessidade de manutenção, que é a maioria dos casos. A maioria dos casos de cheiro é realmente já a situação que já acumulou ácaro, já está com a colônia lá já estabelecida, então precisa de uma manutenção preventiva de limpeza. Então não espera chegar nesse ponto, faz um planozinho de sua casa, de sua empresa, contrata profissional, contrata empresa para estar cuidando aí de seus equipamentos e de qualquer forma também da sua saúde. E se mencionar só antes de fechar, isso aí, além da saúde, causam perda de desempenho do equipamento. Porque essa formação, essa incrustação de bactérias no equipamento, você compromete o desempenho do equipamento. Você está ali obstruindo as serpentinas, obstruindo os filtros, o equipamento vai trabalhar sobrecarregado, não vai estar fazendo a troca térmica como deve acontecer e vai comprometer o rendimento do equipamento, beleza? Então, cuidando da manutenção, você vai estar cuidando não só da saúde, mas também do desempenho do equipamento, beleza? A gente espera ter ajudado aí e qualquer coisa aí, estamos à disposição de vocês para estar ajudando da melhor forma.